Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, tô trazendo aqui uma partida que aconteceu no segundo dia aí do Skilling Open 2020 e aqui a gente tem de brancas Sergei Karyakin contra Magnus Carlsen e acontece uma coisa incrível, daqui a pouco a gente chega lá e aí eu comento com vocês. Vamos dar uma olhada então. Sergei Karyakin abre a partida com peão do rei E4, Magnus Carlsen responde com E5, lembrando que a partida tem um ritmo de 15 minutos para cada jogador, com 10 segundos de acréscimo a cada lance. Karyakin segue com cavalo em F3 e o Magnus Carlsen protege aí o peão com o lance D6, já uma continuação mais rara, né? A defesa Philidor. Aqui o mais comum é o Magnus Carlsen seguir com cavalo C6. A partida seguiu com D4, E por D4, cavalo por D4, cavalo em F6 atacando o peão central, cavalo C3 protegendo, bispo em E7 e aqui o Karyakin faz o lance G3 para desenvolver o bispo de casas claras aqui em Fianchetto. Roque pelo Magnus Carlsen, bispo G2 aqui pelo Karyakin, torre E8, já colocando mais uma peça aqui, a torre para poder jogar aí de forma ativa na coluna E. Roque aqui pelo Karyakin, protegendo o rei e agora bispo em F8. Então aqui liberando mais um ataque ao peão, que já está protegido duas vezes, né? A partida seguiu com H3, impedindo o lance aqui bispo G4 ou cavalo G4, cavalo de bem em D7 e aqui G4 imediatamente pelo Sergei Karyakin, ele já parte para esse ataque aí na ala do rei. Cavalo C5 pelo Magnus Carlsen, trazendo mais um ataque aqui no peão de E4, fazendo agora as brancas reagirem, torre em E1 protegendo e aqui C6. Então foi legal que o Magnus Carlsen pelo menos conseguiu deslocar essa torre aqui para E1 para ficar defendendo e dar uma amenizada aqui na coluna F, né, antes que as brancas já partam com tudo. G5 foi jogado cavalo de F em D7, mas de qualquer maneira o Karyakin tá mesmo querendo atacar na ala do rei, já faz aí o lance F4, então primeiro ele expulsou aqui, né, o ofensor aqui do peão central e agora partiu com F4. Magnus Carlsen segue reagindo na ala da dama com A5. Temos bispo em E3 aqui pelo Karyakin desenvolvendo peça, dama C7 e agora A4. Então o Karyakin aqui tenta dar uma freada nos avanços aí, nos ataques do Magnus Carlsen na ala da dama, né? O centro está de certa forma estabilizado e o Karyakin quer ser o único aí a ter a oportunidade de atacar, né? O que ele vai tentar fazer na ala do rei. O Magnus Carlsen segue com esse lance curioso, cavalo em A6. A maioria dos jogadores pensaria em jogar logo o cavalo aqui, tirar o cavalo da frente do bispo, cavalo B6, bispo D7, né? Completa o desenvolvimento aí, mas o Magnus Carlsen com muita frieza faz o lance cavalo A6, dando a casa de C5 para outro cavalo e talvez querendo entrar em B4 com ideia de atacar em C2 no futuro. A partida seguiu com dama D2 e agora cavalo de D em C5, torre de A em D1 e bispo D7 completando o desenvolvimento. Cavalo de D em E2, aqui o Karyakin começa essa manobra do cavalo, torre de A em D8 e agora o cavalo migra para a ala do rei, cavalo G3 e aqui dama C8, o Magnus Carlsen coloca pressão no peão de H3, rei H2 protegendo e agora D5, buscando uma ruptura aí no centro, né? Aqui o Magnus Carlsen vai para esse princípio de que quando ele está sendo atacado, né? Ele está começando a ser atacado aqui na ala do rei, você dá um contra-ataque no centro, né? Para chamar a atenção das peças do adversário. A partida seguiu com E5 e agora cavalo B4. Então, após essa provocação do Magnus Carlsen com avanço por E5, agora sim o cavalo 2, o cavalo B4 vai atacar aqui em C2 e o bispo também vai querer se juntar para essa pressão. Vamos ver. Dama em F2 foi jogado, atacando agora o cavalo, B6 protegendo e aqui bispo D4 simplesmente. Bispo em F5, Magnus Carlsen vai tentando esse contra-ataque, agora está atacando o peão aqui em C2. A partida seguiu com torre em E2 protegendo e aqui G6, liberando também mais uma casa aqui para o bispo. Temos cavalo por F5, dama por F5, H4, o Karyakin vai seguindo com esse ataque aí na ala do rei. Cavalo em E6 pelo Magnus Carlsen, torre em F1 e agora uma sequência muito legal aqui. Agora a partida começa a pegar fogo aqui, porque o Magnus Carlsen segue com C5 e esse bispo só tem uma casa e tá vindo o garfo, né? Será que o Karyakin não viu isso ou ele tem alguma carta na manga aí? Pessoal, vamos ver que interessante. Aqui a partida seguiu com bispo em E3 e D4. Aqui a pessoa fala assim, pronto, dei o garfo aí, tá tudo certo, né? Vou ganhar uma peça. Mas
Cariaquim segue. Se você quiser dar pause aí nessa posição também e tentar encontrar o lance de brancas, o que você faria? Você abandonaria ou você encontraria um lance sensacional aqui nessa posição? E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance sensacional. Bispo em H3, olha que legal, atacando a dama aqui do Magnus Carlsen. E a dama não tem para onde ir, né? Então é interessante observar isso, essa dama não tem nenhuma casa, né? Aqui a casa de E4 está tomada pelo cavalo, aqui pelo peão, o peão está protegido, né? Aqui os peões estão bloqueando, a dama não consegue escapar para F6, o cavalo está bloqueando aqui a fuga da dama, né? Então a partida seguiu com D por E3, você fala, mas o Carlsen sabe o que faz, porque agora ele capturou o bispo e está atacando a dama do Cariaquim, olha que recurso sensacional. Tudo bem, mas depois de dama G3 jogado aqui pelo Cariaquim, para onde vai essa dama, né? Então o Magnus Carlsen tem esse problema aqui na posição. Ele segue aqui de forma combativa, né? E tudo bem aqui, dama por C2, a partida segue com torre por C2, cavalo por C2 e tudo bem, né? O Magnus Carlsen conseguiu aí uma peça e uma torre pela dama. E tem peão passado, torre aqui podendo entrar na sétima. A posição do Magnus Carlsen é boa, dá para continuar jogando isso. O problema é o próximo lance do Cariaquim, F5. E esse lance, pessoal, assusta demais. Se coloque na posição do Magnus Carlsen aqui, né? Olha essa galera avançando, esses peões vindo para cima. E é muito difícil de achar um lance aqui para as negras, mas... o curioso é que se você coloca essa posição no computador, o computador avalia essa posição como uma posição equilibrada, tá bom? Então o difícil nessas horas, pessoal, é o psicológico. E aqui a gente vê que até mesmo os heróis, até mesmo o campeão mundial Magnus Carlsen, nessas horas tem abalo psicológico, né? Os heróis também sangram, né? E aqui o Magnus Carlsen perde o seu equilíbrio aqui na partida, poderia seguir com cavalo G7, que vai para uma continuação mais equilibrada, e vem com esse ataque aqui, torre D2, cheque, a partida segue com rei H1, G por F5, bispo por F5, e agora E2 pelo Magnus Carlsen, avançando com esse peão passado, cavalo por E2, e aqui torre por E2 foi jogado, só que esse lance traz aqui um problema seríssimo, gravíssimo, esse lance aqui. A partida seguiu com bispo por E6 e depois de torre por E6, dama em F3. Olha o problema que o Magnus Carlsen está tendo que enfrentar. Mas o Magnus Carlsen não abandona não, ele segue lutando, torre em E7, protegendo aqui o ponto de F7, dama por E2 e agora cavalo D4. O Magnus Carlsen com uma dama aí a menos, só que com duas peças menores a mais, vai querer jogar. A partida seguiu com dama C4, cavalo C6 atacando o peão central, dama B5, cavalo por E5, dama por B6, cavalo C4 atacando a dama e o peão de B2, dama B8, colocando pressão aqui no bispo, torre em E4 e agora torre em F4, propondo aí as trocas, torre por F4, dama por F4 e agora abandona, cavalo por B2, Magnus Carlsen segue na luta, H5 aqui pelo Cariaquim, C4, Magnus Carlsen vai avançando com esse peão passado, dama D4, segurando C3, atacando o cavalo, cavalo por A4 e agora dama por C4, se livrando desse peão passado perigoso, cavalo em C5, colocando o cavalo em segurança e agora G6, abrindo a posição, o ataque é forte em F7, o peão tá cravado, H pro G6, H pro G6 e agora como defender? O Magnus Carlsen segue tentando com o último recurso aqui, cavalo E6, temos dama D5 e agora A4 avançando com o peão passado, dama em F5, mais uma vez atacando em F7, cavalo D8 protegendo, mas depois de dama D7, finalmente o Magnus Carlsen aqui abandona a partida, não dá mais, né? O Magnus Carlsen tentou de todos os jeitos segurar aí essa posição, mas agora não tem como defender F7 e D8 ao mesmo tempo, ambos os pontos estão atacados, né? E aqui o Cariaquim vai para ataque de checkmate aí em mais alguns lances, né? Sensacional a partida de tirar o fôlego aqui, Cariaquim contra Magnus Carlsen, os heróis também sangram, né, naquela posição, aqui é muito difícil, o Magnus Carlsen com 3 minutos também é muito pouco, né, e aqui realmente com pouco tempo no relógio fica mais difícil ainda de segurar o abalo psicológico, né, mas aqui uma possível continuação seria cavalo G7, a partida poderia seguir com F pro G6, H pro G6 e dama F4, por exemplo, atacando em F7, aí torre E7 defenderia bem. Se bispo G4, cavalo em F5,
bispo por F5, G por F5, e aqui a posição tem suas armadilhas, né? Aqui as brancas teriam que tentar alguma coisa com G6 e depois torre G1. Mas se elas capturassem aqui em F5, dama por F5, as pretas teriam E2, olha que legal, atacando a torre, né? Deixando o cavalo, mas atacando a torre. E depois de cavalo por E2, cavalo E3 dando um duplo, né? Então uma posição perigosa. O Magnus Carlsen tinha uma posição de 2 gumes na mão, né? Aqui, quando nessa posição aqui realmente faltou a frieza para jogar aqui um cavalo G7, né? Ah, mas cavalo G7 tem F6 e depois as brancas ficam muito bem. Na verdade não, aqui cavalo H5, as pretas estão bem, a torre está entrando aqui em D2 depois. Aqui tem, as pretas teriam um bom jogo aqui. Então, na verdade, a posição, se você coloca no computador essa posição, dá até ganha para as negras, né? Então, realmente aqui é um tipo de posição psicológica. E a gente vê que até mesmo o campeão mundial aí ficou abalado, né, nessa posição. Acabou não encontrando os recursos. Provavelmente ele achou que ele estava pior já. E aqui ele foi não encontrando os melhores lances, né? E2 foi um erro também, não podia ter jogado isso por conta da continuação. Cavalo por E2, torre por E2, bispo por cavalo, torre por e dama em F3, né? Ganhando peça, dando um duplo aí. Então, sensacional. Agora, o Karjakin jogou demais também, mereceu, né? Mereceu essa vitória, realmente. Saiu atacando já no começo da partida, buscando a iniciativa, né? Uma belíssima partida. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!